Olá, espero que estejam todos e todas bem, e de antemão já vou pedindo a compreensão em relação aos barulhos externos, tudo bem? Bom, neste átimo nós iremos descobrir a verdade sobre o Egito, ou Kemet, a partir dos estudos de Cheikh Anta Diop, que estudou, pesquisou, sistematizou a civilização egípcia, a civilização quemética, e a partir de seus estudos, de suas pesquisas, ele nos traz a verdade sobre o Egito, a verdade sobre Kemet. Tudo bem? Bom, é interessante e importante entendermos que Egito é um nome grego dado às populações que viviam à margem do Nilo. As populações das pirâmides eram chamadas de egípcios pelos gregos, mas essas populações, essa civilização se entendia enquanto Kemet. Então eles se autodenominavam queméticos. Eles tinham uma civilização chamada Kemet. Tudo bem? Egípcios, Egito, são termos utilizados pelos gregos quando vão se referir a estas populações. Tudo bem? Um outro exemplo seria os próprios gregos. Por quê? Porque os gregos só se tornaram gregos com a dominação romana. Então, quando Roma dominou essa população que se entendia como helenos, né? Então, os helenos, quando foram dominados pelos romanos, receberam esse nome de gregos. Então, reiterando que Egito é um nome grego dado a Kemet, e gregos é um nome romano dado aos helenos. Tudo bem? Então é importante, é sine qua non, que possamos entender estes fatos. Cheikh Anta Diop, suas pesquisas, ele sistematizou de uma forma respaldada, de uma forma científica, que a população quemética, ela era uma população negra. Bom, nós vamos entender tudo isso a partir de estudos que ele fez e que ele compartilhou neste livro que iremos estudar aqui. Tudo bem? Bom, Cheikh Anta Diop, ele foi um historiador, ele foi um antropólogo, um físico e político senegalês. Ele nasceu em 1923, né, e faleceu em 1986. E ele graduou-se na Universidade de Paris. Então, ou seja, o Cheikh Diop, ele foi um africano que estudou na Europa. E a partir de seus estudos na Europa, de suas pesquisas na Europa, ele foi descobrindo muitas evidências de que o Ocidente não estava contando a história verdadeira de Kemet, a história verdadeira do Egito. Então, estamos aqui
estudando o Sheikh Diop, que foi um historiador, foi um antropólogo, que almejou entender a verdade por trás de uma cortina de fumaça que o Ocidente colocou na história de Kemet, na história do Egito. Tudo bem? O nome do livro que iremos sistematizar aqui para entender a verdade do Egito a partir das pesquisas de Sheikh Diop é A Origem Africana da Civilização, Mito ou Verdade. Tudo bem? Um livro que a leitura que eu fiz dele é uma leitura crítica, uma leitura reflexiva, e o Sheikh Diop, ele nos apresenta evidências científicas de tudo que ele está compartilhando, de tudo que ele pesquisou, que ele estudou durante sua vida, em relação à civilização quemética, em relação à civilização egípcia. Tudo bem? Bom, eu inicio como um dos vídeos neste canal, sistematizando e almejando trazer a verdade sobre o Egito a partir dos estudos e pesquisas de Sheikh Diop. Por quê? Porque a civilização egípcia, ela é muito importante para a humanidade. A civilização egípcia, segundo o próprio Sheikh Diop, ela foi o berço da qual a sociedade ocidental, a sociedade hoje que domina o ecúmeno, que é a sociedade europeia, se fundamentou. Então, os conhecimentos, as epistemologias egípcias, queméticas, fundamentaram a sociedade ocidental. A sociedade hoje que chamamos, entendemos, enquanto a sociedade europeia, né? Então, essa sociedade hoje que domina o ecúmeno, ela teve a sua origem a partir de sociedades africanas. E aí, vamos sistematizar Kemet, vamos sistematizar o Egito, uma das mais antigas civilizações da história da humanidade. Então, é muito importante entender a verdade sobre a história de Kemet, a verdade sobre a história do Egito, porque é uma civilização, foi uma civilização e será uma civilização importante quando almejarmos entender a história da humanidade. Então, essa civilização foi importante no passado, é importante no presente que estamos e será importante também no futuro. Então, essa civilização que foi o berço da humanidade, ela é muito importante para entender a própria humanidade. Tudo bem? O Sheikh Diop, ele foi um africano que almejou entender a história de Kemet a partir de pesquisas respaldadas, de pesquisas científicas e, segundo ele, também de pesquisas justas. Ele queria trazer uma verdade justa sobre a história de Kemet, sobre a história do Egito. Tudo bem? Bom, hoje eu vou trazer a verdade sobre a história do Egito, a história de Kemet, a partir da ótica, né, dos estudos e pesquisas de Sheikh Diop. E em próximos vídeos eu trarei a verdade sobre o Egito a partir de estudos e pesquisas de outros e outras pensadoras, que também estudaram o Egito, Kemet, de uma forma séria, justa, científica e respaldada a partir de fatos históricos. Tudo bem? Então,
a história de Kemet, a história do Egito, é importante porque foi uma sociedade com mais de 10 mil anos de história. Foi uma civilização com mais de 10 mil anos de história. Então, ou seja, a civilização mais antiga do Ecúmeno, é a civilização que mais perdurou no tempo, na história de todas as civilizações, foi a civilização quemética. A história mais duradoura de uma civilização foi a história da civilização quemética, da civilização egípcia. Tudo bem? Então, desse modo, é importante que nós entendamos tudo isso, toda a história de Kemet. Tudo bem? Toda a história do Egito, porque foi, é e será uma sociedade importante para a história da humanidade. Bom, desse modo, é importante também que possamos nos utilizar de respaldos, de referências, de pesquisas que estejam sob a égide da ciência. Tudo bem? Então, é importante utilizarmos de uma determinada lealdade intelectual. Tudo bem? Então, desse modo, eu trago hoje, eu compartilho neste átimo a verdade sobre o Egito, a verdade sobre Kemet, a partir dos estudos e pesquisas de Sheikh Diop. Mas reiterando, também irei trazer a verdade sobre o Egito, sobre Kemet, a partir de estudos e pesquisas de outros e outras pensadoras e pensadores. Tudo bem? Então vamos iniciar este estudo, esta pesquisa de cunho educacional, de cunho reflexivo, informativo. Tudo bem? Então, Sheikh Diop é um pensador proeminente quando vamos estudar Kemet, quando vamos estudar essa civilização, e compartilho aqui as informações sobre esse livro, tudo bem? Para quem tiver interesse em ler esse livro, em estudar esse livro, as informações sobre ele estão aí. Tudo bem? Bom, aqui nós temos uma imagem icônica quando vamos estudar, pesquisar Kemet, que é a Esfinge, um dos grandes símbolos de Kemet. Bom, como legenda nesta foto nós temos a seguinte informação: a Esfinge, como a primeira missão científica francesa, aconteceu no século XIX. Este perfil não é nem grego nem semita, é banto. O seu modelo é dito ter sido do faraó Khefren. Então, ou seja, analisando a esfinge quemética, nós podemos, a partir, de determinadas referências, de determinados conhecimentos prévios que podemos ter em relação a ela, depreender e apreender que esta esfinge, ela representa um modelo, Então, o fenótipo que é representado nesta esfinge, podemos depreender que é um fenótipo de fato negro, de fato africano, E a esfinge, ela está em Kemet, Ela existe até esses tempos, coevos e coetâneos, até esses tempos atuais, e podemos estudá-la indo a Kemet, ou podemos estudá-la a partir de imagens
aí nós podemos utilizar o que chamam de iconografia. Então, respaldados e respaldadas pela iconografia, podemos analisar que esse fenótipo, ele é um fenótipo de fato negro, de fato um fenótipo africano. E o Cheikh Diop, ele compartilha esta informação conosco. Se um dos grandes símbolos da civilização quemética era e é a esfinge, e cujo fenótipo dessa esfinge é africano, é africana, é negro, é negra, então, desse modo, as populações que construíram esta esfinge, este gigantesco monumento, eram, de fato, negros, eram, de fato, africanos. Tudo bem? Então, Cheikh Diop nos apresenta essas evidências, né? E a civilização quemética, ela foi atacada por diferentes outras civilizações. E após a queda da civilização quemética, outras civilizações dominaram-na. Bom, vamos sistematizar isso um pouco mais para frente. Tudo bem? Mas ainda no século XIX, tinha-se estudos especializados almejando estudar essa civilização quemética. Os franceses, por exemplo, quando dominaram o Egito, com Napoleão Bonaparte, isso, como dialoguei, no século XIX, uma das primeiras ações de Napoleão foi estudar, levar pesquisadores para estudar a civilização quemética. O que entendemos hoje enquanto egiptologia foi sistematizado nesse processo, almejando entender, pesquisar a civilização quemética. De tão grandiosa que essa civilização foi. E isso por mais de 10.000 anos. Tudo bem? Aqui podemos analisar que o Cheikh Diop, ele compartilha conosco que quando um africano vai estudar seu próprio continente, isso parece algo equivocado, isso parece algo alarmante, mas quando um europeu vai estudar seu próprio continente, é considerado algo normal. Quando um europeu vai estudar o continente africano, é considerado algo normal. Quando o europeu vai estudar o seu próprio continente, é considerado algo normal. Então, aqui, quando eles explicam o seu próprio passado histórico ou estudam suas línguas, aquilo parece normal, né? Eles aqui, o Cheikh Diop está se referindo aos europeus, aos brancos. Tudo bem? Então, desse modo, o Cheikh Diop, um homem africano, ele pesquisou cientificamente, respaldado a partir da ciência, a civilização quemética, a civilização que chamam de egípcia. Tudo bem? O Cheikh Diop, ele não estudou apenas a civilização quemética, mas ele estudou também o continente africano. Tudo bem? Ele foi além, ele estudou o continente africano. Tudo bem? Todo o processo colonial que aconteceu no continente africano. A história do continente africano foi um dos objetos de estudo de Cheikh Diop. Então, este autor, ele foi um dos proeminentes nomes na historiografia. Todos os seus trabalhos foram sistematizados, foram pesquisados e respaldados pela ciência. Tudo bem? E, segundo Cheikh Diop, é necessário ter um determinado cuidado quando se vai estudar a história de Kemet,
porque muitas vezes essa história ela é deturpada pelo Ocidente. Como na atualidade é o Ocidente que domina o ecúmeno, então é o Ocidente que conta a história, as histórias das civilizações antigas e também, até mesmo, das civilizações que hoje estão permeando o nosso mundo político. Como a egiptologia, reiterando o estudo que Napoleão fez no Egito, a partir de seus pesquisadores, isso entre o século XVIII e o século XIX, cujo um dos objetivos era entender, compreender, aprender com o Egito, com os queméticos. De tão grande que é a importância desta civilização para a história da humanidade. Tudo bem? Então, hoje compartilho a primeira parte deste vídeo, deste estudo, desta pesquisa. Tudo bem? E respaldado sobre a obra de Cheikh Diop. Porém, também irei trazer nos próximos vídeos outros pensadores e pensadoras, pesquisadores e pesquisadoras que estudaram a história de Kemet, a história do Egito, que almejaram buscar a verdade sobre a história de Kemet, a história do Egito. Tudo bem? Então, esta é a primeira parte deste vídeo e estarei compartilhando também a segunda parte deste vídeo. E no próximo ensejo estarei compartilhando pesquisas e estudos de outros historiadores, historiadoras, pensadores, pensadoras, pesquisadores, pesquisadoras. Tudo bem? E muito obrigado pelo ensejo e por este átimo de compartilhamento de conhecimentos. Tudo bem? E espero que fiquem bem.